quais são os principais sintomas para você detectar a testosterona baixa. Então tá bom, então vamos começar de cima para baixo. Vamos começar da nossa cabeça para o resto, tá? A testosterona é um hormônio que nos traz vigor. Logo, uma das primeiras coisas que você perde é o vigor. É o que a gente chama de elan da nossa vida. A vontade. Se a gente fosse falar de uma forma comum, o tesão de viver, que não tem nada a ver com libido, tá? É o tesão de viver. A palavra é elan mesmo, né? A segunda coisa são sintomas relacionados. Aprendizado, memória e cognição. Então você tem mais dificuldade de fixar a atenção, você tem mais dificuldade de aprendizado, você tem mais dificuldade de memória. E você acaba tendo mais dificuldade também, Júlio, de tomada de decisão. Porque o androgênio ele é importante para o equilíbrio do nosso núcleo ventromedial e amígdala. Tá? Onde a amígdala faz o papel do nosso núcleo de neurônios que determina a nossa ação impulsiva e o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, o nosso simulador de ações. Então, por que se eu chamar você para a gente tomar um sorvete de barata, você não vai? Porque você simulou no seu núcleo ventromedial e falou, puta, música, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai rolar. Agora, quando você tem um desequilíbrio de androgênios, você começa a ter um aumento na função do seu núcleo ventromedial, ou pelo menos uma diminuição no funcionamento da sua amígdala. E aí o que acontece? Você se torna reticente para tomar decisões. Isso é um problema para a vida de qualquer um, por quê? Porque as decisões que você não toma são tomadas por você. E quando a gente deixa os problemas tomarem as nossas decisões, alguma coisa, ela está muito errada. E como decorrência da cognição que eu estava te falando, lembra que eu te falei? A gente fica deprimido em tomar decisão. Depressão. Não que você cause depressão, mas você tem uma síndrome que chama depression-like. É muito parecido o que a gente chama de insuficiência androgênica parcial de um quadro psíquico de depressão. Por isso que muitos psiquiatras, antes de medicar um paciente com depressão, eles pedem avaliação hormonal, para ver se ele não está lidando com alguma outra coisa. Se tiver com testosterona baixa, grande chance de estar deprimido. Grande chance desses sintomas que ele terem não serem da depressão e serem do hipogonadismo, da falta de testosterona. Aí o que ele faz? Endócrino, e aí depois, se existe uma patologia... é a testosterona, não a depressão. É outra raiz. Você trata o que a gente chama de diagnóstico etiológico. E qual é o grande problema na demora dessa descoberta? Quando a gente vai tratar uma doença, a gente faz o tratamento a partir do que é o diagnóstico etiológico. Tá? Ou seja, o que causa ela. Só que quando você tem uma alteração da função do sistema nervoso central, o que acaba acontecendo? A sua mente ela costuma pensar daquele jeito. Então é como se ela fosse se consolidando na depressão. E aí o que acontece? Você devolve a função hormonal para o sujeito, só que em vez de ele se sentir bem, ele fica irritado, ele fica impaciente. Ou seja, ele tem um efeito colateral como se ele não tivesse a deficiência da testosterona e ele tivesse só o efeito colateral dela. Por isso que depois esse paciente ele vai para o psiquiatra, ele vai para o endócrino, ele volta para o psiquiatra. Por quê? Porque ele vai voltar a operar, só que num ritmo diferente. E é esse ponto que muitas vezes o psiquiatra vai ajustar. Ele está com uma máquina muito mais rápida, mas ele está acostumado a dirigir um negócio muito mais lento.